Sexta-feira a gente tenta passar pela Paraxá. Então essa Paraxá é a terceiro capítulo da novela, terceiro e último capítulo da novela de Yosef com os irmãos. E nessa semana, logo no início da Paraxá, vai ter o checkmate, entre aspas, onde Yosef ele vai falar, não aguento mais, e ele vai se apresentar para os irmãos e falar, eu sou Yosef. E aqui completam-se 22 anos dessa separação, do momento que eles jogaram ele no poço, até que agora eles se reencontram, ele como vice-rei do Egito, e logo depois o Jacob ele volta, ele desce até o Egito se encontrar com seu filho, volta a reencontrá-lo, e esse é o final da novela. Então eu quero pegar, na última shur, a gente falou sobre a paraxá anterior, vamos agora no início dessa paraxá, que começa com o último diálogo antes que Yosef ele se revelou. Então, onde estamos na história, só recapitulando, Yosef como vice-rei do Egito, os irmãos foram obrigados a ir até o Egito para comprar comida. O Yosef acusa eles de espiões, prende todos os irmãos por 3 dias, depois solta todos, com exceção de Shimon. Eles voltam para casa, ele guarda o Shimon como garantia. Eles voltam para lá, e para eles voltarem para lá, na verdade, eles tinham que ir com Binyamin, que era o irmão pequeno do Yosef. O pai reluta, mas quando acaba a comida, não tem muito jeito, ele manda o Binyamin. Eles vão até lá, recebem comida, e quando eles estão indo embora de novo, o Yosef ele escondeu a taça especial dele dentro da mochila do Binyamin. E aí ele volta e acusa o Binyamin, dizendo que você agora vai ser escravo. E nessa hora, os irmãos, e principalmente o Yehudá, eles começam a ficar desesperados. O Yehudá tinha prometido para o pai, eu garanto, eu vou trazer esse filho de volta. E claro que o Yosef já tinha armado tudo isso, e agora começa a paraxá, Vaigash elav Yehudá, Yehudá se aproximou num tom de ameaça, para ameaçar o Yosef, brigar com o Yosef, e tentar convencê-lo, em primeiro lugar, para ele devolver o irmão Binyamin. Ele fala, eu fico no lugar dele como escravo. Yosef, não, imagina, não deixa ele como escravo, foi ele que roubou. Né? O Yosef fazendo todo aquele teatro, e o Yehudá, com garra, ele começa a falar, olha, você que pediu para a gente trazer o Binyamin, ele estava bem em casa, quem pediu para trazer, e começa a trazer toda uma história que no fundo não tinha base, porque se ele é ladrão, pode ser que eu pedi para trazer ele, pode ser que, mas ele veio aqui, roubou o que tinha de mais precioso, supostamente. Mas o Yehudá, ele vai lá com toda a garra, e quando o Yosef ele vê a coragem, esse compromisso que o Yehudá teve pelo irmão Binyamin, ele não aguenta mais, e como eu vi ontem um comentário, que o Yosef, de todo o Tanar, é a pessoa que conta mais vezes que ele chorou. Então é a pessoa mais emotiva, de maneira clara no Tanar, de todo o Tanar. Pessoa que mais chora. Interessante. Você pensaria em outras pessoas, né, que passaram momentos difíceis, mas Yosef é o que mais chora. E aí, nesse primeiro momento, ele se revela, eu sou Yosef, e eles ficam como? Boca aberta, né? Queixo cair, não sabem, nivhalumi panav, não sabiam o que fazer. Por quê? Tinha muita emoção naquele momento. Espera aí, a gente estava achando que estamos falando com o vice-rei do Egito. De repente, é nosso irmão. A gente estava sendo acusado e possivelmente tínhamos que deixar nosso irmão aqui e nosso pai ia ter um ataque, como com certeza não ia conseguir aguentar. A gente ia voltar para casa sem 2 irmãos, pelo menos, sem o Yosef, que a gente saiu à busca dele, e sem o Binyamin. E com uma palavra, 3 palavras, o Yosef, ele falou, Ani Yosef, 2 palavras, toda a história mudou. Com 2 palavras, toda a história mudou. Então, eles ficaram chocados com a notícia, e mais do que chocados, envergonhados. Agora, o que mais me impressionou foi... Então, era muita emoção ao mesmo tempo. Emoções contrárias. Poxa, achamos Yosef, que bom. Mas é ele que é o vice-rei do Egito e a gente acabou de se ajoelhar para ele. Né? E tanta coisa ao mesmo tempo, e um sentimento de salvação. Agora temos o irmão que é vice-rei do Egito, quem não quer? Né? Então era muita coisa, e aí o Yosef ele vê que eles estão perdidos, ele fala, chega mais, vem aqui. Vocês estão vendo que sou eu que estou falando com vocês, estou falando em hebraico com vocês. Ele até mostra o Brit Milá dele, porque isso era uma coisa única dos judeus, né? Mas era uma identificação, não tinha né, prova genética, não tinha
sei lá, passaporte, DNA, não tinha. Ktubá dos pais, não tinha. Talvez tinha Ktubá do Jacó, mas ele não ia ter como, né, mostrar. Então, essa foi a identificação. Imagina, você chega no rabino e fala, né? Você é judeu? Tá bom, vamos até a mikve. Não seria... Primeiro que não serviria como prova, né? Mas essa proposta é meio complicado. Então a história, na verdade, merece um esclarecimento nesse ponto agora, desse encontro de Yosef com Yehudá. Ele pode ser interpretado, quer dizer, o Yehudá foi o porta-voz dos irmãos, aquele que tinha assumido a responsabilidade com o pai, e ele agora está confrontando o Yosef. Esse confronto, além do seu sentido literal, ele tem um sentido muito mais profundo. E tanto é que no final, depois que a gente lê a Torá, a gente lê a Haftará, que é um trecho dos profetas. E o trecho dos profetas dessa semana, ele fala que o Deus fala para o profeta, ele pegar duas madeiras, uma escreve o nome de Yehudá, e outra escreve o nome dos filhos de Yosef, e você tem que pegar as duas e juntar uma com a outra. Qual que é o significado dessa junção? Yosef com Yehudá. O que significa isso? Então, olha que interessante. Vamos voltar o filme, vocês vão ver como que isso funciona. Desde o início da história até o final, até a vinda de Mashiach, esse paralelo, esse conflito entre Yosef e Yehudá. Então, vamos voltar algumas gerações. Avraham, ele teve 2 filhos, certo? Yitzhak e o Ismael. Ismael saiu do caminho. Yitzhak, ele teve 2 filhos, Yaakov e Esav. Como a Torá descreve o Yaakov, um homem de estudo. Ele ia para casa de estudo. O Esav, ele era o homem quem lembra? O homem do campo, o homem da rua, né? E ele saiu do caminho. Mas a gente explicou já algumas vezes que homem do campo não necessariamente é uma coisa negativa. Deus não tinha já predestinado as suas escolhas. Ele era um homem que iria sair para o campo. Se ele soubesse canalizar como o pai queria as suas forças, ele seria uma pessoa que conseguiria transformar o campo também num lugar sagrado. A pessoa com aquele instinto forte que ele tinha, se ele canalizasse isso para a Torá, ele seria um grande. Mas o que aconteceu? A gente explicou algumas semanas atrás que a mãe enxergou que o Esav não estava pronto para isso, então ela vestiu o Yaakov com as roupas do Esav, simbolizando, não que ela queria descartar o Esav, e sim, dizendo, quem lembra do Shiur, dizendo que as brachot do Esav tem que vir através do Yaakov. Então, o Yaakov, ele assumiu o papel dele e o papel do irmão simultaneamente. Por isso, ele colocou as roupas do irmão, dizendo, eu sou Yaakov, mas eu também tenho que assumir o papel do Esav, que é o homem do campo, que eu representando o homem, o Yaakov, um pastor, Yaakov, o estudioso, Yaakov, o ingênuo, e, simultaneamente, Yaakov, o homem do campo, o caçador, aquele que engana. Quer dizer, conseguir pegar essa força também mundana, essa força de caçar, essa força, vamos simbolizar isso como o trabalho que a gente vai caçar para conseguir a parnassá. O Yaakov, ele teve que assumir ambas as funções. Portanto, vocês lembram com quem ele se casou? Inicialmente, ele queria se casar com Rachel. Ele foi enganado e ele se casou primeiro com a Leá. Por que isso? Quando ele chega para o sogro e fala, como você me enganou? Ele falou, eu te enganei? Você que enganou teu pai. Né? Você foi lá e pulou na frente do teu pai, enganou, disse que você era Esav, você era menor e você foi o maior. Mas aqui a mensagem do Lavan, que apesar que ele foi trapaceiro, era uma mensagem divina também. Por quê? No momento que você passou pelo Esav, você assumiu o papel de Esav. A Leá, inicialmente, iria se casar com quem? Com Esav. A mais velha com o mais velho. O menor com o menor. Por que ela iria se casar com Esav? Porque está escrito na Torá que a Leá era uma pessoa que saía. O que significa sair? Igual a versão feminina do Esav era a Leá. Ela saía para o campo. Ela tinha o poder, não de ficar só dentro do shtetl. Ela tinha o poder de sair para o mundo afora e conseguir transformar esse mundo. Essa era a força inicial da Leá. Só que ela chorou muito. O Yaakov, por outro lado, paralelamente, pegou o papel do Esav. Então, ele teve que casar com
as duas esposas. A Rachel, que é comparada com um carneirinho, carneirinho é igual à versão masculina Yaakov, aquele que fica no rebanho, aquele que é puro, aquele que é ingênuo. Você cuida do carneiro, você fica lá meditando com Deus o dia inteiro, não tem problema. Mas o Yaakov, ele teve que assumir as duas posições. Por isso, por um lado, o Yaakov é chamado o homem de estudo. Ele passou 14 anos estudando, mas ele foi o único dos patriarcas que passou a maioria da vida fora de Israel. Ele criou os filhos fora de Israel, porque ele tinha esse potencial de trazer o campo, né, aquilo que é distante, para dentro também. Isso é, então a gente começa da geração de Yaakov e Esav, as esposas Leá e Rachel, estão comigo? E agora isso aconteceu também com os filhos. O que aconteceu com os filhos? Ele tinha filhos que eram 11 filhos que eles representavam a sua característica, que era pastor, era o ofício do pai, do avô, uma vida reclusa, que eram todos os filhos. O Yosef, de repente, ele chega em casa, fala para os irmãos, sabe o que eu sonhei hoje? Eu estava assistindo um canal que falava sobre a economia. Tá louco, economia? Eu estava assistindo sobre agricultura, né? Não é cultura, canal cultura, é canal agricultura, né? Você tá louco? Você está lendo jornal? Aqui não entra jornal na nossa casa, aqui não entra televisão, aqui não entra economia. Aqui é carneiro e olhe lá. Né? É carneiro e olhe lá. A gente não quer lidar com esse mundo, com o business, com concorrência, com a terra, esperar o trabalho e achar que a terra, na verdade, era um desafio muito grande, porque quando você planta, você colhe e fala, poxa, eu suei, trabalhei, olha aqui o que eu consegui. Então, é um desafio muito grande. E ele falava que ele sonhou com o quê? Com feixes de trigo. Eles falaram, tá vendo? Esse cara tá fora. Esse cara não pertence, igual que o Esav era o homem do campo, ele foi descartado. Agora chegou a vez na próxima geração. O Yosef vai ser descartado. Ele está com sonhos completamente fora do contexto que nós fomos criados. Só que o pai Yaakov, quando ele contava o sonho para os irmãos, está escrito que ele meio que tentou desmentir perante os irmãos, brigou com o filho, mas a Torá fala, Ve'aviv shamar et hadavar. Ele guardou isso no coração. Por que ele guardou no coração? Ele estava querendo que isso se realizasse, porque ele sabia que ele seria a próxima geração, que iria herdar esse potencial que o Yaakov herdou, pegou do Esav, e ele agora ia ter um único filho de todos os 12, que ele teria essa capacidade única de conseguir pegar o campo e trazer para dentro. Vai ser um economista, vai ser o vice-rei do Egito, e mesmo assim ele vai conseguir manter, e não só manter, como ele fala, ele teve 2 filhos. Ele fala, qual era o primeiro filho? Menashe, que fez esquecer a casa do pai, lembrando tudo que ele passou, mas o segundo filho se chamou Efraim. Efraim significa que eu consegui trazer lucro. Mesmo eu estando no Egito, eu consegui, foi um investimento. Investimento, você tem um risco, você gasta para depois você poder colher. Então, o meu segundo filho simboliza que eu, estando no Egito, não só que eu me mantive com a minha fé em Deus, eu consegui agregar minha fé em Deus. Eu consegui fazer que mesmo o Egito se transformasse em um lugar, aos poucos, de Kedushá. Então, o pai, ele já enxergava esse potencial no filho. E os irmãos criticavam. Isso está fora, igual que o Esav estava fora. Só que o Yaakov, ele por si já tinha enxergado isso, já tinha ele mesmo assumido esse papel. Por isso ele tinha um carinho especial para o seu filho Yosef. Passam 22 anos, os irmãos acharam que tinham eliminado, acharam que eles acabaram com ele, de repente Yosef, ele vira e fala, eu sou Yosef. E eles ainda, quando voltam para o pai, falam, seu filho Yosef está vivo, e quem é o Yosef? Ele é o vice-rei da maior potência mundial. Ele é o único que tem comida. Ele é o grande negociante, o grande homem de visão, que ele vai poder agora sustentar todos nós. Diz para a gente a Torá, o Yosef reconheceu eles, mas eles não reconheceram ele. Então, no sentido literal, o Rashi fala para a gente que ele saiu de casa, ele era jovem, agora ele tinha barba, então ele reconheceu, mas tudo bem, essa é a explicação mais simples. Mas a explicação mais profunda, que mesmo depois que Yosef falou, eu sou Yosef, eles não conseguiram acreditar. Por quê? Porque todo o motivo inicial que eles não botaram confiança no Yosef e quiseram descartá-lo, que eles achavam que esse modelo não era um modelo judaico. Um modelo judaico é pastor. Quando ele começou a sonhar ambições, que eles achavam uma ambição de querer reinar, de querer governar, de querer ser um agricultor,
Isso estava fora de contexto. E quando eles olham para Yosef e veem que Yosef, quando ele mostra para eles, por exemplo, o Brit Milá, que ele veio e reconhece os 2 filhos, que ele era um homem que continuou mantendo a sua fé 22 anos na distância tão grande do pai, da família, eles não conseguiam acreditar. E não só isso, eu vi ontem uma explicação fantástica do Sfat Emet. Ele fala o seguinte, que agora eles reconheceram Yosef, né? Tá bom, aí ele falou, eu sou Yosef, e eles viram, poxa, né? A gente não deu fé nele, a gente não botou fé, e de repente, não só que ele manda na gente, a gente perceberam que ele tinha um nível espiritual muito mais elevado que o deles. A gente, para ser religioso, precisava se manter com carneirinho. O homem aqui passou por todas as tentações, com certeza depois ficaram sabendo que o Yosef passou por tudo que ele passou, imagina. Né? Eles foram saber, poxa, como você chegou aqui? Né? Como você chegou aqui? Você virou vice-rei como? A gente te vendeu outro dia, você era escravo. Você estava nas cobras. Conta aí, conta o que aconteceu. Com certeza ficaram sabendo a trajetória dele, tudo que ele passou. Eles ficaram loucos. Como é possível que um judeu conseguiu com a esposa do Potifar, conseguiu se manter vivo dentro da prisão, conseguiu manter a sua fé em Deus, um único Deus, dentro de um lugar mais idólatra possível? Qualquer um teria caído. Então eles não conseguiam reconhecer. Então diz para a gente o Sfat Emet uma coisa interessante. Quando eles então finalmente reconhecem o irmão, então ele fala, tem 2 camadas, tem duas interpretações de que significa reconhecer o irmão. Reconheceram, sim, você é o Yosef da nossa família, tará, vamos contar para o papai, vamos trazer o papai para cá, tudo bem, essa é a explicação literal. Reconheceram o irmão, diz o Sfat Emet, agora caiu a ficha para eles, não de quem o irmão era agora, quem era o irmão lá atrás. Eles se tocaram que eles fizeram um erro muito grave. Não é, poxa, você e você, desculpa o que a gente fez, né? Afinal, agora a gente depende de você. Eles se tocaram de reconheceram a verdadeira grandeza do Yosef e retroativamente eles já tiveram agora o maior castigo possível. Imagina o remorso que eles sentiram quando eles perceberam que aquele irmão que eles julgaram como perverso, como o patinho feio, como a ovelha negra da família, a gente foi culpado por todo o sofrimento que ele teve ao longo de todos esses anos e a gente não percebeu que ele era mais sadio que nós. Como você vai se sentir? Isso significa que eles reconheceram Yosef. E complementando com uma outra explicação bonita, que todo o conceito de ódio ou inveja, ciúmes, ele vem de uma falta de compreensão. Você vê uma pessoa que tem algo diferente do seu, ela tem uma conduta diferente da sua, uma personalidade diferente da sua, um sucesso diferente do seu, você não consegue compreender. Por exemplo, inveja sempre acontece com alguém que está próximo de você. O cara que estava na minha classe na escola fez dinheiro. Se o Bill Gates fez dinheiro, escolha para ele, não sei qual é a carreira dele, qual a vida dele. Eu não tenho inveja. Posso olhar, uau, seria muito legal, mas não é uma inveja. Isso não admiração. Mas inveja se sente do teu irmão, daquele que fez a mesma faculdade que você. Poxa, ele é igual a mim, como que ele se deu melhor? Aparentemente. Qual que é a explicação? Eu não consigo entender e compreender a realidade dele. Eu não consigo compreender que ele tem uma necessidade, que a Hashem deu para ele essa capacidade. Ele tem a sua missão. Então, enquanto a gente não compreende os outros, a gente tem inveja. Então, agora que eles entendem, reconhecem Yosef, então, reconhecem agora quem é Yosef, reconheceram quem ele já era desde o começo, caiu a ficha, e agora eles sentiram, acabou toda a inveja, acabou todos os ciúmes, eles entenderam quem ele era, e agora começou um remorso muito grande. E por isso, quando eles vão voltar para casa, Yosef vira e fala para eles, por favor, não briguem no caminho, porque a primeira coisa que vai acontecer foi você. Não, foi você que falou, foi você. Começa a apontar os dedos e vai começar uma nova briga. Para quê? Então Yosef fala, por favor, voltem para casa, não conversem sobre o assunto, está tudo bem, está tudo ótimo, Deus me mandou aqui, fiquem tranquilos. Para concluir, eu falei que essa história começou lá atrás, ela vai até a época de Mashiach. Então a gente falou, começou com Yaakov e Esav, combinou depois com Rachel, Leá, os filhos Yosef, que aliás o Yosef era filho de Rachel. Olha que interessante, inverteu os papéis. Rachel era a mulher que ficava dentro de casa, era como se fosse o carneirinho, representando os pastores. A Leá era aquela que saía, mas trocou, inverteu. O filho de Rachel se tornou o filho que ele era o Esav, digamos assim, aquele que poderia ir para o campo. E agora os irmãos novamente se reencontram.
Só que ao longo da história, esse reencontro não se mantém. Você tem a tribo de Menashe e Efraim, você tem a tribo de Yehudá, a tribo do reinado, e na verdade, depois, o que acontece? Os reinados de Israel também se separam. Você tem Malchei Yehudá e Malchei Israel. E ao longo da história, depois do falecimento de Shlomo HaMelech, o rei Salomão, mais uma coisa, Moshe é descendente de quem? Levi. De Levi. Depois você tem Yoshua, ele é descendente de quem? Efraim. De repente, então, cara, não é uma brincadeira aqui. Não é bafo, não. Sério? Aqui não é Uruguai, que Argentina, não ofende. Jaime, a turma quer que você fica sempre, Jaime. Hã? Algum dia vocês vão reconhecer os Só um segundo concluir. Então a gente vê que esse conflito, o Moshe não era de fato de Yehudá, mas existe essa constante que acaba vindo de uma tribo e passa para outra. E quando o Mashiach chegar, está escrito que vai ter 2 Mashiach. É um outro tema para a gente explicar o que significa isso, mas tem Mashiach ben Yosef. Ok, então tem, boa, mas existe 2 conceitos sobre Mashiach. Primeiro vai ter um Mashiach provisório, que significa Mashiach ben Yosef, e depois vai ter o Mashiach, que vai concluir tudo, que é Mashiach ben Yehudá. O que significa tudo isso? Significa que na nossa vida, cada um de nós, temos esse conflito, que como começa a nossa paraxá, entre Yehudá e Yosef. Yehudá e Yosef. Assim, ao longo da história se repete, assim vai acontecer quando Mashiach chegar, e isso simboliza que nós, na nossa vida, temos Torá e Masim Tovim. O estudo da Torá e a prática de boas ações. Nós temos que diariamente reservar um horário para eu rezar, para eu estudar e concentrar ao divino, ao espiritual puro, nato. Depois eu tenho que sair e ser Yosef, representando aquele Esav, né, de ir para o campo e transformar o campo. Qual era o nome de Yosef, aliás, quando ele recebeu, quando ela teve a Rachel teve o nome Yosef, a Torá fala, deu o nome de Yosef, porque Yosef Hashem li ben Achel. Então ela já estava pensando no futuro. Quando teve um filho, Deus vai me dar outro filho. Imagina você ter o nome, você cresce e vai crescer com trauma, né? Tua mãe te deu o nome já pensando no próximo, ou para ser menina, né? Quem gosta? Na verdade, você era para ser menina, quem gosta disso, né? Fazer o quê? Então, o nome do Yosef era que Deus já vai me dar outro filho. Então, realmente, ela teve o Binyamin. Mas a explicação mais profunda, Yosef Hashem li, Deus vai acrescentar para mim Ben Acher, um filho, outro. Um filho que ele consegue transformar aquele que é outro, Acher, aquele que é estranho, em Ben. Já o nome de Yosef, que é agregar, acrescentar, simboliza uma pessoa que consegue agregar. O Acher, o outro, aquele que está afastado, ele consegue Leosif, ele consegue agregar e trazer para dentro. Então, nós temos essa capacidade diária de sermos grandes homens de negócio, como Yosef ele era, envolvido com todo tipo de paró do seu lado. Paró era o amigão dele, alguém estava do lado dele, era o homem que declarava, Deus não existe. Eu fiz, o Nilo foi feito para mim e eu fiz a mim mesmo. Esse era o Paró. Né? Tem pessoas aqui ao nosso lado que falam, fui eu que me fiz, eu que consegui, tá certo? E a gente convive com essas pessoas. Essas pessoas que a gente tem que conseguir trazer elas para a consciência de Yosef Hashem li ben Acher, para mostrar para cada um que eles também são ben, filhos de Hashem. Então, quando Mashiach chegar, Mashiach não é um prêmio, Mashiach não é um milagre que vem de cima. Mashiach é o reflexo, o resultado de tudo aquilo que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Então, tivemos na história momentos onde o foco principal foi o estudo, tivemos momentos onde o foco principal foi a prática. Tivemos e temos pessoas onde a vida deles é dedicada apenas para o estudo e temos pessoas que estão muito mais dedicadas à prática. E a maioria de nós que está no meio, né? Então a gente tem que saber que no nosso dia a dia a gente tem que fazer um pouco de cada um. Estudar de manhã e de noite, rezar de manhã e de noite, para a gente conseguir concluir os 2 trabalhos, que é fazer o Yehudá e Yosef
trabalhar, estudar. E essa é a mensagem do início da Parashá e também já da Haftará, que fala das duas madeiras que eles teriam que juntar, Yehudá e Yosef, que significa juntar os dois reinados, significa juntar Yehudá com Yosef, significa juntar Yaakov com Esav e Rachel com Leá, como a história começou lá do início. Tinha pergunta. Só um segundo, vamos gravar aqui. A pedido só um comentário rápido. Quando os dois irmãos eles se encontram, eles começam a chorar. E o Rashi faz um comentário que, a princípio, quando você lê esse Rashi, fala, qual é o sentido? Os dois irmãos, filhos da mesma mãe, que o irmão pensou que o irmão mais velho dele estava, irmão de pai e mãe, estava morto. E agora eles se encontram, eles choram. Vem o Rashi e fala uma explicação toda mística. O Yosef chorou pela destruição do templo que ia haver futuramente no território de Binyamin, que Binyamin é o lugar onde estava construído o templo, em Jerusalém. E o Binyamin estava chorando pela destruição futura dos Mishkan, ia ter Mishkan Shiloh provisórios, quer dizer, templos provisórios que tiveram em Israel antes da construção do templo, e ficava no território de Yosef, então cada um chorou pela destruição do outro. Que explicação é essa? O Rashi não é místico. O Rashi vem explicar o Pshat. Chorou. Por que chorou? Porque estava emocionado. Você vê dois irmãos se encontrando. Estão emocionados. Precisa explicar alguma coisa? Mas, o que o Rashi vem comentar... O Devarei Fechai aí. Ok. Tá bom, eu não tenho esse E eu vou te falar de que... Tá, depois você me manda. Obrigado. Depois eu te falo. Então, o Rebbe faz um comentário muito interessante. Ele diz o seguinte. Quando a gente chora, o que é um choro? Emoção? Hã? Pode ser dor. Hã? Dor. Pode ser de alegria. Mas normalmente, Hassid Kabbalah explica que assim, quando a emoção é muito forte, ela explode. A gente não consegue conter a emoção, ela vai para fora em sinal de lágrimas. O choro, muitas vezes, é um alívio. É muito saudável. Deus nos livre, pessoas que passaram pelo Holocausto nunca mais conseguiram chorar. Significa não que eles não sentem a dor é tão intensa que ele não consegue expressar, Deus nos livre. Então o choro alivia, tá certo? Qual é o problema do choro? Quando você tem um problema real a se resolver e você chora, essa é uma atitude muito, muito grave. Por quê? Deus nos livre. Quando alguém falece, não tem mais o que fazer. Né? No sentido físico, não dá. O que você faz? Você chora. É uma dor muito grande e termina por aí. Então, o choro ajuda a gente, né, a assim lutar, está escrito, são 3 dias de choro e faz parte. Agora, quando você tem, o filho chega em casa, o trabalho está muito difícil, não estou conseguindo, meu patrão está muito exigente, e o pai lá vai, como alguém me contou uma vez, né, ele tem alguém na família que não trabalha. Eu perguntei, mas como? Por que não trabalha? Uma pessoa capaz? Ele falou, olha, primeiro dia que essa pessoa chegou em casa do trabalho, ela falou que estava muito difícil, o patrão estava exigindo muito. Aí meu pai abraçou ela e falou, o trabalho não é para você, esse trabalho não é para você. Abraçou ela e nunca mais ela pegou emprego nenhum. Ou seja, quando você chora e tem o que fazer, o choro, ele é muito prejudicial. Ele prejudica. Se você tem o que fazer, vai lá e faz. Tem alguém se machucado aqui. Um chama tzalá e o outro fica chorando. Não vai adiantar nada você ficar chorando, tá certo? Se você tem o que fazer, para de chorar, vamos salvar, vamos ver o que dá para fazer, né? Então, esse é o problema do choro. Muitas vezes a gente usa a ferramenta choro no momento errado. Então, qual que é a lição que o Rebbe fala? O Rebbe pergunta se é para chorar, se é que eles iam chorar por algum motivo espiritual. Que, claro, estamos falando aqui de personagens históricos, não estamos falando aqui de Yosef e Binyamin, 2 irmãos que se reencontraram. Eu expliquei agora que esse reencontro simbolizava muito mais uma história do passado, a história do futuro do povo judeu. Por isso a Torá conta para a gente, que são figuras, na verdade, que simbolizam muito mais. Então, se eles vão chorar, eles só poderiam chorar pelo templo do outro, e não pelo seu próprio templo. Templo destruído significa as atrocidades, as dificuldades, os desafios que a gente vai passar. Eu não posso sentar e chorar pelo meu desafio. Eu tenho que fazer alguma coisa. Se dá para fazer alguma coisa, eu levanto e faz. Para de ficar chorando. Se você acolhe alguém que está chorando e ele tem o que fazer, claro, a gente pode acolher. Mas no exemplo que eu falei, o pai, poxa, coitada, né? Está sofrendo muito, eles não merecem você lá no trabalho. A menina falou, realmente ninguém me merece, então por isso viver às custas do pai até o final, né? Então, esse é o choro, que ele é extremamente nocivo. Então, quando você tem o que fazer,
para de chorar. O que acontece? No final das contas, cada um é responsável pelas suas atitudes. Eu posso dar suporte para alguém, eu posso direcionar alguém, mas no final das contas, a escolha é de cada um. Então, Yosef chorou por Binyamin. Ele falou, eu sei, eu estou vislumbrando o que vai acontecer com você, com seus filhos no futuro, o que eu posso fazer por você. Claro que eu posso guiar, ajudar, mas no fim das contas, por você eu posso chorar. Por mim eu não posso chorar. Então, a autopiedade, é o que a gente extrai dessa história, pode ser muito prejudicial. Às vezes, quando é uma situação que você chegou no fim da linha, rua sem saída, então você chora. Isso ajuda e é um mecanismo que a Hashem deu para a gente, que é o luto, a tristeza e etc. Mas se você tem o que fazer, faz. E mesmo aí, sim, aproveitando e desejar alegria só, vai ter uma save, se Deus quiser. Menashe Benissimo da Levi, se Deus quiser que seja para alegrias. Mas está escrito na Torá uma coisa muito difícil mesmo, mas na Torá estabelece para a gente quanto tempo você pode chorar por um falecido. A Torá fala, são 3 dias de choro. Choro é choro. Você vai me falar quando eu posso chorar? Depois a Torá fala, são 7 dias de luto. Depois 30 dias, depois 11 meses, 12 meses. É uma emoção. Por que a Torá fala? Então, se não é para ficar triste, que no Olam Abá está tudo certo, tudo é para o bem, então a Torá deveria proibir chorar, faz uma festa. Não, a Torá fala, chora, mas só 3 dias. Chora também, mas fica de luto, mas aí não pode mais, depois de 3 dias você não pode chorar mais. Você não pode mais se lamentar mais que 30 dias, porque Moshe Rabbeinu, está escrito na Torá que se lamentaram por 30 dias. Alguém é melhor que Moshe Rabbeinu? Então, esse é o paralelo nosso. Então, peraí, é para chorar ou não é para chorar? Agora é para parar? Conta que uma vez tinha Mahzorim, antigamente, né, que está escrito no Mahzor, Yom Kippur, aqui precisa chorar. Aqui é para chorar. É o quê? Lágrima de crocodilo? Como vai funcionar? Emoção é emoção. Sim, a Torá rege as nossas emoções. Por quê? Porque se a pessoa continuar chorando, primeiro, isso é ruim para a alma, é ruim lá em cima, é ruim para a gente, e mais ainda, você está vivo. Se você está vivo, claro que é fácil falar, mas o conceito, pelo menos, né? Claro que é fácil falar. Mas o conceito é levante-se e vai agir. Vai lidar com aqueles que estão vivos. Baruch Hashem, você tem outros filhos. Baruch Hashem, você tem uma vida. Baruch Hashem, você tem muito o que construir pela frente. Então a gente deve chorar, deve se lamentar, faz parte do processo, mas é parte do processo não para a gente ir para o fundo do poço. Está escrito, depois que Abraão enterrou a Sara, se lamentou, chorou, foi muito difícil, foi repentino, ele acabou de vir num momento de choque, onde ele achou que ia matar o filho, e não matou, e volta para casa, a esposa morreu. Foi muito difícil. Na hora, ela teve que renegociar com Hebra Kadisha, que não foi fácil. 400 moedas de ouro lá da melhor. Não foi fácil lá. O Isaac me falou, vou repetir, essa é muito boa. Qual que é a diferença entre um túmulo e outro? A diferença tão grande? Deve ser que os bichinhos de um lugar vai de Eretz Israel, né? Importaram os bichinhos lá da terra de Israel. Vai acontecer igual. Vamos lá, vai lá entender. Mas o Abraão, ele passou pelo motivo, não era Hebra Kadisha, era Efron, mas... passou por um momento difícil. Depois disso, a Torá fala para a gente, Vayakam Avraham limipnei meto. Avraham se levantou do seu falecido. O que quer dizer se levantou? Foi embora. Se levantou significa cair, estou triste, é uma realidade muito difícil, mas eu aceito, e agora Vayakam, eu vou me levantar. Eu vou me levantar e continuar. Então, quando acontecem dificuldades na nossa vida, tem pessoas que se tornam Iov, como Jó, e assim fica alguém que Deus nos livre, vai para o fundo do poço, Deus nos livre, mas a Torá dá força para a gente, a comunidade dá força para a gente, a amizade dá força para a gente, para que a gente possa se levantar. Se levantar, quando alguém cai, se levanta, agora se levanta com mais vigor, mais força. Não é esquecendo a dor está lá, mas que a Hashem dê força, se Deus quiser, para que a gente possa seguir adiante, seguir para frente, com muita força, com muito hayut, e sabendo que eu posso chorar agora pela dor do outro. E essa, na verdade, é um dos melhores remédios que existem. Quando alguém passa por uma dor e passa por um momento difícil, se você agora chega para uma pessoa que tem momentos difíceis e fala, olha, eu também passei por isso, olha, eu quero te dizer que dá para a gente ir para frente, não tem nada mais curativo, nada mais healing, né, do que isso. Então, que a Hashem possa trazer alegria para vocês, Bezrat Hashem, para todos nós. Mashiach chega ainda hoje, ninguém sabe mais de tristeza, e finalmente Yehudá se encontre novamente com Yosef, e a gente possa terminar todo esse serviço, esse trabalho do Galut, juntando as nossas atitudes, as mitzvot, com o estudo da Torá, com a vida do Mashiach. Amém. Bom dia a todos. Se alguém tiver dúvidas, manda